Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. O Senhor nos aponta o caminho da vida e nos faz viver na plenitude da sua alegria. Por isso aqui nos congrega, nos dá a sua palavra, nos alimenta com o seu corpo e sangue. Abramo-nos, pois, à sua graça e reconheçamos as nossas faltas, as nossas limitações, os nossos pecados. Peçamos perdão para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando algum de vós tem uma questão com outro, como ousais levá-la para ser julgada pelos pagãos e não pelo povo santo? Não sabeis que havemos de julgar o mundo?
E se é por vós que o mundo será julgado, serias indignos de julgar questões de menor importância? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais os assuntos desta vida. No entanto, quando tendes estas queixas, escolheis como juízes aqueles que não têm autoridade na Igreja. Para a vossa vergonha eu digo: não há então no meio de vós um único homem sábio para poder julgar entre os seus irmãos? Mas como é que um irmão entra em litígio com o seu irmão, e isto diante dos infiéis? De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante que tenhais questões uns com os outros. Não seria melhor sofrer uma injustiça e permitir ser defraudado? Mas sois vós que praticais a injustiça e defraudais os outros, e isto com os vossos irmãos. Não sabeis que os injustos não receberão como herança o reino de Deus? Não tenhais ilusões, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os pervertidos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os ébrios, nem os caluniadores, nem os salteadores receberão como herança o reino de Deus. E assim eram alguns de vós. Mas fostes purificados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Palavra do Senhor. Ó Senhor,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois, desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, cantávamos hoje no Salmo responsorial uma das mais belas, convictas e certas afirmações da nossa fé. O Senhor tem amor ao seu povo. Sim, o Senhor ama-nos verdadeiramente. E no seu amor nos congrega como o seu povo amado, querido, acompanhado, o povo que ele ama e que não larga, que não abandona nunca. Somos este povo pelo qual o Senhor tem um amor louco. E é justamente esta certeza que nos deve animar por dentro. O Senhor ama-nos, sem nos perguntar mais nada, além do nosso consentimento a esse amor. É esta certeza, caríssimos irmãos e irmãs, que hoje, uma vez mais, a palavra de Deus que escutamos nos oferece. O Senhor ama-nos. O Senhor tem amor ao seu povo. Reparem, no Evangelho víamos Jesus numa grande vigília de oração, na intimidade com o Pai e sempre na intimidade com o Pai. Ele vai chamar os seus apóstolos para continuarem a sua missão, porque ele tem amor ao seu povo. A escolha dos apóstolos é justamente mais uma destas provas de amor de Deus para conosco, porque não quer que andemos perdidos como ovelhas sem pastor. Por isso ele escolhe os apóstolos, os escolhe e os envia. É esse mesmo sentido da palavra apóstolo, enviado por quem? Por Jesus. Para quem? Para nós, para serem a sua presença no meio de nós, continuarem a sua ação e missão, os seus gestos no meio de nós. E reparem que a escolha dos 12
não parte de uma simpatia humana. Jesus não se pôs por lá a ver aquele que tinha mais jeito para ser apóstolo. A escolha dos 12 não parte de uma simpatia humana, de uma candidatura com avaliação de objetivos, como hoje fazemos. Muito menos se trata de qualquer cunha lobística, tão comum no nosso tempo. Ao contrário, trata-se apenas e só da solicitude do coração de Cristo, que na intimidade com o Pai deseja que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque o Senhor tem amor ao seu povo. Esse amor que anseia, que deseja que todos possamos acolher a salvação e conhecer a verdade que é Cristo, o único Salvador. Por isso, Jesus escolhe os 12 para que essa boa nova da salvação chegue ao coração de todos. Todos possam ser iluminados pela luz do Evangelho e tocados pela graça de Cristo. O que se passa com Jesus há de passar-se também com os seus apóstolos, escolhidos até ao fim dos tempos. Ouvíamos no Evangelho que tinham vindo para ouvir Jesus, aquelas multidões, e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Esta é, caríssimos irmãos e irmãs, a missão da Igreja em todos os tempos. Uma Igreja fiel ao Evangelho, sempre atualizado pelo ensino dos apóstolos, que hoje se continua no magistério dos seus sucessores, que continuam, como os apóstolos da primeira hora, a ter nome e a ter rosto. Hoje, o Papa Francisco e os nossos bispos. Uma Igreja chamada a revigorar todos os dias a fé, na certeza de que o Espírito Santo continua a sua ação no meio de nós, mesmo quando passamos por dificuldades e enfrentamos as consequências dos nossos pecados e das nossas infidelidades. Reparem, já foi assim na Igreja de Corinto, como temos acompanhado na leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Depois de lhes anunciar o Evangelho e de os congregar em comunidade, Paulo verifica que surgem alguns problemas, imoralidades e desavenças entre os cristãos da comunidade. Porque, na verdade, as comunidades cristãs que caminham no mundo passam, desde o início, por momentos difíceis, fruto da fragilidade e do pecado que a nossa humanidade tantas vezes, à qual a nossa humanidade tantas vezes cede. As comunidades cristãs não são feitas de anjos, são feitas de pessoas concretas, com histórias concretas, com limitações concretas e até às vezes com doenças concretas, que levam tantas vezes a situações como aquela que vemos hoje relatada na carta aos Coríntios e outras tantas que vemos até ao dia de hoje surgirem no seio das comunidades. E Paulo adverte justamente a comunidade para a urgência do testemunho. Diz ele: mas como é que um irmão entra em litígio com o seu irmão, isto diante dos infiéis? De qualquer modo, já é para vós humilhação bastante que tenhais questões uns com os outros. Deve ser uma humilhação bastante ter questões uns com os outros. É esta coisa que, enfim, que é tão frequente até ao dia de hoje, as dificuldades das nossas relações de uns com os outros. Não é verdade? Às vezes ciúmes, rixas, invejas, porque o outro é chamado a isto e eu não sou, porque o outro está naquela situação e eu não estou.
Os ciúmes são um dos cânceres mais terríveis que a gente tem nas nossas comunidades cristãs tantas vezes, não é verdade? E aos ciúmes podemos juntar outras coisas. Às vezes as condutas morais também pouco dignas da fé que recebemos e do Evangelho que somos chamados a viver, entre tantas outras coisas. A comunidade cristã, à qual pertencemos todos nós, pelo batismo, é chamada a acolher todos os dias a graça da conversão. Porque na graça da conversão estaremos abertos ao perdão, ao acolhimento, à mudança de vida, à mudança de coração, para acertar o nosso coração com os sentimentos do coração de Cristo, com a força da sua palavra, com a luz do seu Evangelho. Diz ainda Paulo: fostes purificados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É a sua graça, a graça de Deus que não nos falta, não nos deixa de santificar, de justificar, de santificar em nome do Senhor, para vivermos unidos a Ele. Caros irmãos e irmãs, o Senhor tem amor ao seu povo. O Senhor tem mesmo amor a cada um de nós, sem exceção. Seja qual for a história de cada um de nós, o Senhor tem amor ao seu povo. E é neste amor, acolhido com fé e criatividade por cada um de nós, que a nossa vida vai caminhando na comunhão da Igreja, da qual somos pedras vivas, unidos e argamaçados no Espírito Santo, na fidelidade ao ensino dos apóstolos e disponíveis alegremente para a missão. Que as dificuldades com que nos deparamos, os escândalos e pecados, nos levem a redescobrir a força do amor de Deus que cura, que salva, que reabilita. Numa palavra, a força do amor de Deus que converte e responsabiliza para trilharmos os caminhos sempre novos do Evangelho. Venha hoje, de modo especial, em nossa ajuda neste caminho, a Virgem Santa Maria, que neste lugar nos convida à conversão e ao amor orante pela Igreja Nossa Mãe. Estimulem-nos os santos pastorinhos, que na sua atitude de crianças que cresceram depressa neste amor e na descoberta deste amor de Deus que Nossa Senhora lhe incutiu no peito, que eles intercedam por nós e pela Igreja, para que saibamos ser fiéis ao Evangelho e ao ensino dos apóstolos. Ao terminar esta meditação deste dia e ao acolhermos estes 5 casais que hoje vêm aqui diante do Senhor e de todos nós renovar os seus votos matrimoniais na celebração dos 25 anos de matrimónio, damos graças a Deus por vós, pela vossa vida, pelo vosso amor, pela vossa fidelidade, pelas vossas famílias, e pedimos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, a sua bênção para que continueis o vosso caminho. Saudamos também os nossos irmãos da comunidade Vida e Paz, que estão em peregrinação interdiocesana e que participam nesta missa, que não se cansem nunca de fazer o bem e de ser isso mesmo, vida e paz para o coração e para as histórias de todos aqueles que se cruzarem convosco. Bendigamos, pois, o Senhor nosso Deus e continuemos esta celebração acolhendo agora os votos destes nossos irmãos.
Saudamos, pois, o Carlos Silva e a Ruth, que vêm do Funchal, o Carlos Vicente e a Anabela Moreira, que vêm do Porto, o Filipe José e a Rosa Maria, de Vila Nova de Famalicão, e o Rui Fernando e a Maria Eugénia, que vêm de Proença Nova. E também o Manuel e a Laurinda, de Vila do Conde, Canidelo. Caros amigos, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos todos por estes nossos irmãos. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem entregar as alianças um ao outro. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Os parabéns a todos, em nome do Santuário. Ofereço-vos este sinal do Imaculado Coração de Maria, que neste lugar se revelou como caminho que nos conduz até Deus, refúgio em todas as horas da nossa vida. Que este sinal vos recorde na vossa casa esta presença permanente da Mãe do Céu na vossa vida. Confiai-lhe a vossa vida, os vossos filhos, as vossas histórias, que ela vos conduza sempre até ao coração de Deus. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Irmãos e irmãs, Jesus rezava muitas vezes de noite. Assim o fez antes de escolher os 12, a quem deu o nome de apóstolos. Peçamos a Deus, Pai, que nos ensina a orar como Jesus, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos sucessores dos apóstolos que presidem às igrejas, pelos ministros que rezam diariamente a liturgia das horas e pelos monges e monjas que dia e noite oram a Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos que permanecem com Jesus até ao fim, por aqueles que são traidores e o abandonam, e pelos que o deixam por algum tempo, mas depois voltam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la e, contra as primícias de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os batizados em Jesus Cristo, pelos que tudo esqueceram e vivem como pagãos, e por aqueles para quem nada conta o reino dos céus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que rezam em suas casas com a família, pelos que o fazem em pequenos grupos ou na igreja, e pelos que rezam no segredo do seu coração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, cheguem até vós estas súplicas
que entregamos à vossa infinita misericórdia, por acreditarmos que o vosso Filho reza conosco, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, e Nossa Mãe, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória e a graça.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Chamastes outrora os fiéis e dissestes: exaltai o eleito de entre o meu povo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e prudência. Farei com eles uma aliança de paz. Farei deles e dos arredores da minha colina uma bênção. A messe é grande e os operários são poucos. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Mandai, Senhor, operários para a vossa messe. Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra e do pão da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Il noblesse de religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Caros peregrinos, o Senhor tem amor ao seu povo. Repitamos esta palavra do Salmo ao longo deste dia, convictos e conscientes de que o Senhor nos ama e que a nossa vida outra coisa não deve ser senão corresponder a esse amor. Desejo a todos uma boa peregrinação e um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e deem paz e o Senhor vos acompanhe.